Capítulo 9. Discernindo as estratégias das hostes malignas. A vida cristã é permeada por uma constante batalha espiritual, onde forças invisíveis buscam influenciar a mente e o coração dos crentes. Neste contexto, o discernimento espiritual torna-se uma ferramenta essencial para identificar e resistir às astúcias do inimigo. O adversário busca, incessantemente, maneiras de desviar o cristão da verdade. Em meio a esse desafio espiritual contínuo, a necessidade de discernir e desvendar as práticas enganosas do inimigo torna-se vital para a preservação da fé e da integridade espiritual. As Escrituras oferecem direcionamentos claros sobre como desenvolver esse discernimento e distinguir entre o que é espiritualmente saudável e maligno. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, exorta os crentes a estarem alertas para não darem lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Essa admoestação evidencia a realidade da influência do inimigo na vida dos crentes e a importância de permanecer vigilante contra suas artimanhas. O termo alerta implica não apenas em estar ciente da presença do inimigo, mas também em tomar medidas antecipadoras para resistir às suas estratégias. A carta de Paulo aos Colossenses adverte contra ser enredado por filosofias enganosas e tradições humanas que podem desviar os crentes da verdade em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Isso destaca a importância de discernir entre o que é fundamentado nas Escrituras e o que é influência enganosa do inimigo. A prática de desvendar essas artimanhas requer uma compreensão sólida das verdades bíblicas, impedindo que o cristão se desvie do caminho da fé. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, fornece um fundamento bíblico para o discernimento espiritual. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Aqui, o apóstolo está destacando a necessidade de desmascarar sofismas e pensamentos que se opõem ao conhecimento de Deus, indicando a importância de discernir entre o que é espiritualmente saudável e maligno. Pedro, em sua primeira epístola, também adverte sobre a astúcia do adversário. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A metáfora do leão destaca a astúcia e a agressividade do inimigo, sublinhando a urgência da vigilância constante por parte dos crentes. O discernimento espiritual desempenha um papel crucial ao identificar as investidas do inimigo e resistir a elas. O livro dos Salmos destaca a relação intrínseca entre a palavra de Deus e a revelação da luz espiritual. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Salmos 119, versículo 130. Discernir as estratégias das hostes malignas requer uma compreensão profunda das Escrituras, pois é por meio delas que a luz divina ilumina as trevas espirituais. Então vemos que é de suma importância para cada cristão compreender as sutilezas das sugestões plantadas pelas hostes de Satanás
na mente dos cristãos, especialmente no que diz respeito às circunstâncias e ao futuro. Uma análise apropriada dessas práticas revela a estratégia dos espíritos malignos em influenciar a vida do crente por meio de predições e profecias. A Escritura adverte sobre a astúcia do inimigo e a importância de discernir as origens desses pensamentos intrusivos. A compreensão de que a luta dos cristãos não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais do mal, ressalta a dimensão espiritual da batalha. Ao desvendar práticas enganosas, o cristão é capacitado a resistir ativamente às investidas do inimigo, utilizando as armas espirituais disponíveis, como a palavra de Deus e a oração. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Esse versículo evidencia a batalha espiritual travada nas dimensões invisíveis. A estratégia descrita revela-se nas investidas dos espíritos malignos ao projetar profecias sobre o cristão. O livro de Provérbios oferece uma orientação sábia ao afirmar que o prudente reflete antes de dar um passo, recusando-se a dar crédito cego a tudo o que se diz. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Esse princípio é aplicável à vida cristã, sugerindo os crentes a examinarem cuidadosamente as influências e ensinamentos que recebem, discernindo entre o que é edificante e o que é enganoso. O discernimento espiritual é essencial para diferenciar entre as palavras inspiradas por Deus e as enganosas insinuações do inimigo. O livro dos Salmos também destaca a proteção divina contra tais investidas. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmos 91, versículos 5 e 6. Este salmo oferece consolação ao cristão, indicando que, com confiança em Deus, ele pode resistir às investidas preditivas do adversário. Em relação às sugestões concernentes à saúde do corpo, o entendimento de 1 Coríntios é fundamental. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Essa compreensão bíblica reforça a importância de resistir às sugestões que buscam comprometer a saúde física, reconhecendo o corpo como um templo do Espírito Santo. Em conclusão, o chamado à vigilância e discernimento é uma constante nas Escrituras, destacando a necessidade de o cristão permanecer alerta contra as práticas enganosas do inimigo. Discernir entre a verdade e o engano, apoiados nas Escrituras, é vital para a preservação da fé e a manutenção da integridade espiritual. O cristão alerta é aquele que, mediante a sabedoria divina, desvenda as estratégias do inimigo e permanece firme na verdade que emana de Deus.